pessoal! Como que vocês estão nessa quarentena? Espero que muito bem, na medida do possível. Eu tô aqui com as minhas assistentes Rebeca e Maitê. Elas serão minhas assistentes de hoje. E eu queria primeiro desejar pensamentos positivos pra vocês, desejar que vocês aproveitem esse momento, né, que é um momento tão delicado, pra não ficar se enchendo de notícias ruins. Eu tenho visto tanta coisa ruim. Ai, meu empreendimento vai falir, eu tô falida, eu tô isso, eu tô aquilo. Cara, tudo que foge do nosso controle, né? Não tem por que a gente ficar se alimentando de tantas notícias ruins o tempo todo. É bom se informar sim. Mas o que foge do nosso controle, vamos deixar de lado, vamos aproveitar esse tempo pra gente pensar como a gente pode fazer diferente da próxima vez, como a gente pode, né, cuidar do nosso dinheiro melhor, como a gente pode captar nossos clientes de uma forma mais vitalícia, enfim. Quero convidá-los a aproveitar, para vocês aproveitarem esse momento, né, tão delicado, para transformar um momento ruim em algo bom, né, colocar de repente em prática novos projetos, pensar positivamente, pensar que tudo acontece, eu, Monique, acredito que tudo acontece por um bem maior. Basta a gente estar sensível a isso, né? Tentar pensar que a gente pode, de repente, rever as nossas prioridades, tentar pensar que daqui pra frente pode acontecer algo melhor, que as coisas podem melhorar, enfim. Eu não quero falar sobre quarentena hoje, na verdade, eu vim aqui pra propor um desafio aos meus clientes, seguidores, um desafio de participar de um concurso de mobigrafia. Deixa eu ver minha cola aqui. Pra quem não sabe, eu tenho um home studio. Nosso estúdio é em casa, então nós estamos em casa o tempo todo. E eu trabalho com home studio mais ou menos uns 3 anos e uns 2 anos na casa do cliente, mais ou menos assim. E eu sei que dá muito pra fazer fotos boas em casa, usando coisas que tem em casa, né? Coisas recicladas, tecidos, enfim. O desafio do concurso é esse. É você fazer uma foto do seu filho, sobrinho, pet, também vai poder, em casa. E o concurso vão ter 4 quesitos a serem avaliados, 3 quesitos na verdade, que é técnica, eu vou falar sobre isso rapidinho depois, técnica, composição, sentimento e expressão. O último quesito em caso de empate, que será a foto mais curtida, melhor interação na foto, de repente a gente pensa num segundo lugar ou em caso de empate. As regras são... Calma aí que eu não tô enxergando. Ser foto do celular, claro, né? Mesmo que você tenha uma câmera, eu sei que muitas clientes minhas têm câmera profissional, semi-profissional, isso a gente pode ver depois uma outra questão, mas a regra é ser foto de celular. Crianças até 10 anos, pode ser seu sobrinho, seu filho, quem tiver com você na sua casa. Ah, eu não tenho filho, eu tenho um cachorrinho e que eu queria muito fazer um ensaio de família, né? Pode ser de pet também. Você precisa postar até sexta-feira no seu feed aberto essa fotografia. E você não pode ser um fotógrafo profissional, você não pode ganhar dinheiro com fotografia. Ah, mas eu estudo fotografia. Não importa, você só não pode trabalhar com fotografia. Então, a gente vai falar de técnica. O que eu vou falar da técnica? São muitos detalhes. Eu vou falar basicamente de luz, enquadramento, ângulo e uma edição básica, pra ficar mais curto, né? Eu sei que em casa, cuidar de filho, então é só um resumo mesmo, né? Então a gente vai começar pela iluminação. No meu trabalho, eu gosto muito de usar uma luz mais lateral, a 45 graus, porque eu Monique, gosto dessa diferença de luz e sombra. Tem muitos fotógrafos que usam luz muito frontal, né? Que é aquela tudo branquinho, que é bem bonito também. Mas a questão não é gosto. O que eu vou falar? Luz de janela. A fotografia nada mais é do que escrita através da luz. Então você precisa ter luz. Não significa que a foto precisa ser clara. Você precisa ter luz. Pode ser uma foto escura, mas o rosto precisa ter marcações iluminadas para você ter uma foto de boa qualidade. Então, luz. Vá para um local onde tenha porta, janela ou uma área totalmente externa. Aqui, por exemplo, eu tô aqui no estúdio. A gente tem essa porta, né? Ela não entra muita luz por causa das plantas
mas eu consigo usar essa luz natural para minha foto. Então, por exemplo, se eu for fazer um contraluz, fica aqui, quer? Um contraluz, eu vou fotografar ela de frente. Lá atrás, no celular, você tem uma ferramenta que você consegue aumentar e diminuir essa quantidade de luz que entra no seu celular. Então, se você quiser o fundo totalmente claro, se eu fosse fotografar aqui, né? Se eu quero um fundo totalmente claro, eu aumento isso pra estourar o fundo, pra ficar tudo meio brancão. Se não, se eu quero um contraluz, que é quando eu vejo só o contorno da minha filha, por exemplo, eu vou ter que colocar ela de lado pra fazer aquela foto que fica... Gente, eu não vou usar termos técnicos, tá? Eu vou falar numa linguagem bem familiar pra todo mundo entender. Se eu quero uma foto de contraluz, que é onde ela fica sombreada e aparece o fundo, eu vou diminuir essa abertura de luz pra eu poder ver o contorno dela. Se eu quero fotografar ela de luz lateral, eu tenho que vir pra cá e deixar essa luz, né, uma cortina ou não, pegar ela de lateral. Então, ou a 45 graus, enfim. Então, nossa dica é: trabalhe com a luz natural, né, de preferência, e tente ver o que você tente ser, que o uso dela seja proposital. Tipo assim, como é que eu vou explicar? Saiba o que você está fazendo. Eu quero uma luz lateral. Vou posicionar meu cenário aqui de lateral. Não, eu quero uma luz frontal. Então, frontal, eu vou ter que colocar ela totalmente de frente para essa luz que entra. Eu quero um contraluz. Então, assim, tente trabalhar tente observar a luz que entra, observar quando você muda o ângulo, o que acontece com essa luz, o que acontece com o formato do rosto, o que acontece com as sombras. Então, assim, primeiro que iluminação, tente avaliar isso, tente trabalhar com a luz que você tem. Bom, a gente já falou de iluminação. A segunda é o desfoque. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu amo fotos desfocadas, né? Com bastante desfoque. Eu tento usar lentes fixas, que tem um desfoque melhor. Vou tentar falar sem termos técnicos, gente, é difícil, mas tem um desfoque maior. E no celular a gente tem ferramentas de desfoque também, no próprio aparelho ou em programas. Depois eu vou dar uma dica de vou deixar aqui alguns programas que você pode usar para melhorar essa questão. E qual é a minha dica, né, para você melhorar o seu desfoque? Você afastar a criança do cenário em si. O cenário, gente, depois eu vou falar sobre isso. Não necessariamente tem que ser um cenário montado, com coisinhas penduradas atrás. Tem muitos clientes que gostam daquela foto, né, mais lifestyle, na cama, ou então só com uma cortina branca, uma foto mais clean. Isso também é um cenário, não deixa de ser. Então, assim, minha dica é: afaste a criança, o bebê, do cenário a ser fotografado, porque assim você distancia ele do fundo, do cenário, dando uma profundidade de campo maior. E isso gera um desfoque atrás. Às vezes você vê aquela foto linda, maravilhosa, mas não tem aquele glamour, porque a criança está colada no cenário, então fica uma foto chapada, sem profundidade. Depois o ângulo. Tem vários ângulos e esses ângulos têm nome, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Tem um ângulo de cima, ângulo de baixo, ângulo lateral. Tem um ângulo que eu gosto de usar muito, que é como se a criança tivesse sido, a criança, o modelo, tivesse sendo bisbilhotado, sabe? Quando ela tá lá numa situação fazendo algo espontâneo e a gente faz uma foto, eu comprimi uma aqui pra mostrar, uma foto de longe, meio entre as plantas, trazendo um desfoque muito grande na frente e a criança de fundo. É o contrário, né? Quando a criança está como se ela estivesse sendo espionada, como se ela estivesse sendo... Tem alguma foto aí pra mostrar? Mas essa daqui um pouco. Essa um pouco, ó. Essa não é essa a intenção, mas ela tá, ó. As árvores estão na frente, então esse é o contrário. A primeira dica que eu dei sobre o desfoque, a criança está na frente e o plano de fundo está desfocado. Neste caso é o contrário. Você coloca objetos na frente para desfocar a frente e a criança lá no fundo focada, né? A Marina. Então a árvore, tá vendo? Ela tá atrás da árvore, a árvore que está desfocada. Tem vários outros exemplos para você trabalhar com desfoque.
Então não necessariamente tem a regra o neném, a criança está na frente, o plano de fundo desfocado. Você pode fazer o contrário, colocar coisas na frente. Eu faço isso muito nos meus ensaios, colocar uns galinhos na frente para ele ficar desfocado e a criança de fundo, né? Como se ela estivesse sendo, como se a gente estivesse fazendo paparazzi dela, né? Depois o enquadramento. No celular, gente, na configuração tem regra dos terços. São 4 tracinhos. Alguns têm mais tracinhos, mas enfim, você ativa a configuração regra dos terços. São 4 tracinhos que se cruzam, tipo um jogo da velha, né? E ali você trabalha com o seu enquadramento ali dentro. Você ativa isso na configuração do seu celular, alguns já vem pronto, e você vai trabalhar com essa regra. Nos pontos que se cruzam, principais, tem vários tipos de regras dos terços, mas vamos usar o tradicional, que é o jogo da velha. Nesses 4 pontinhos que se cruzam, ali são pontos áureos. O que significa isso? Às vezes você vê uma foto limpa, não tem nada na foto, mas você olha e ela transmite uma emoção. O seu olho corre para aquele rosto, para aquele sorriso. Porque provavelmente o rosto dela está numa linha áurea, né? Que é a linha que chama atenção para o nosso cérebro. Então tentar usar as regras dos terços, né? Tentar colocar a criança ou o objeto principal, o sorriso, os olhos, se for uma foto mais pertinha, dentro dessa junção dessas linhas, desse pontinho. Então, quando você consegue encaixar o seu ponto principal dentro de uma dessas junções, a foto ganha uma emoção maior, inexplicavelmente. Então, tenta colocar a regra dos terços, enquadrar. O enquadramento é importante, por exemplo, você vai fazer foto de um cenário que tem uma linha embaixo. A linha não pode ficar torta, ela tem que ficar certinha. Ou então vai fazer uma foto externa com a linha do horizonte. Que a linha do horizonte esteja ali, né, do céu, da casa, da piscina, seja lá onde for feita a sua foto, que ela esteja retinha. E a regra dos terços ensina isso. Aí depois vem nitidez e tratamento básico. Nitidez, gente, limpa a câmera do celular antes. Muitas vezes você vê fotos lindas e maravilhosas que parece que tá com sujeira. Às vezes é falta de limpar a câmera. Certifique-se de que você vai limpar a câmera antes. A lente, né? Limpa a lente frontal, não sei como é que é a sua lente. Limpa ela antes com um algodãozinho pra ela ficar deixar a foto bem nítida, bem limpa. Luz, quanto mais luz você tem, mais você consegue uma foto mais nítida, né? Quanto mais luz... Gente, lembrando, foto escura não significa uma foto iluminada, né? Às vezes o fundo é todo escuro e ela tá super bem iluminada. E o tratamento básico, que eu vou deixar aqui alguns programinhas que você pode aplicar um efeito de nitidez, dar uma melhorada na iluminação, contraste, coloração. Às vezes a sua câmera não é não é uma câmera que capta muita cor, você pode dar uma leve saturada ou uma desaturada, enfim, e a edição. Então, o tratamento, né, a técnica a ser avaliada serão basicamente essas, resumindo, luz, desfoque, ângulo, enquadramento, nitidez e tratamento básico no celular. Outra coisa, luz, gente, eu tinha esquecido de falar quando eu dei o exemplo com a minha filha, a luz de baixo pra cima. Essa luz, ela não é uma luz muito boa, que favorece, porque sabe quando você coloca uma lanterna de baixo pra cima que parece que fica meio macabro, meio sombrio? E ela muito em cima também, dá uma sombra enorme no nariz, uma sombra no queixo. Então cuidado pra luz não ficar muito em cima ou muito embaixo, né? Se você vai cuidar dela, se ela é lateral, frontal, 45 graus, não importa, só cuidado pra ela não ficar nem muito em cima e nem muito embaixo, né? Então, se você fotografar externo meio-dia, não é muito legal, porque o sol tá muito em cima, então deixa aquela sombra no pescoço, tem que ser uma luz mais baixa, né? Se for no amanhecer, beleza, se for no entardecer, beleza. Se for externa, nesse caso. É só isso. Bom, o segundo item a ser avaliado será a composição. O que é composição? Né? Tudo que compõe a sua imagem, além do neném, né? Da criança, do modelo. E o que a gente faz para poder incrementar isso? Se for uma foto externa, né? Tem flor, não tem flor, é verde, tem pedra, a mistura de texturas que você vai ter, isso tudo compõe a sua imagem. Se tem madeira com grama, com planta,
se é tudo verdinho. E a composição interna é muito fácil. Ah, Monique, você tem um monte de coisa em casa, é fácil pra você compor. Mas não, quando eu trabalhava na casa do cliente, eu tinha pouquíssimas coisas. Por exemplo, um tecido. Isso aqui é um tecido, não é um fundo. É um tecido de flamingo que você pode usar como fundo, tá vendo? É um tecido. Pode ser um lençol bem colorido. Uma cortina bem colorida, ó. Um tecido pra trata de passar, pra ficar bem esticadinho. Isso aqui nada mais é do que um tecido. Uma mantinha lisa. Muitas vezes na casa do cliente eu colocava na cabeceira da mãe, né? Prendia com pregadores. Aqui a gente tem esses pregadores, ó. Você pode prender com um pregador de roupa ou durex, fazer amarradinho. Você pode colocar na cabeceira da mãe, da cabeceira do bebê, na cabeceira, em algum lugar, né? Esticar e transformar isso em um fundo infinito. Transformar isso em um fundo infinito. Você prende, vai até embaixo e coloca um nenenzinho ali no meio. A gente tem, ó, bandeirolas de papel, que às vezes sobrou de uma festinha. Essa é colorida. Se você tiver impressora em casa, você pode fazer, porque na foto vai desfocar. Então você não vai parecer que é de papel, que não é de papel. Você pode imprimir bandeirolas coloridas para colocar de fundo, para incrementar, se for uma foto mais colorida, temática. Tem os leques, ó, muita gente tem esses leques em casa, que você pode usar ele meio leque, pode usar aberto, pode usar no chão, pode usar pendurado, né, na parede, coloca com cola quente. Bandeirolas de tecido que você pode fazer, às vezes tecido velho. Esse aqui tem uma mistura de tecidos, ó. Eu acho que você fez pro Natal. Não, acho que esse aqui era de frutinha. Ó, aqui tem um tecido que meio que estica, meio brilhosinho. Algodão, tá vendo? Você pode fazer bandeirola de tecido. Essa bandeirola pode ir na parede, pode virar sainha, pode ir em volta do cesto. Se for um neném que não anda, né, um neném que não senta, pega algum cestinho em casa de planta, limpa e coloca. Meu primeiro ensaio que eu fiz no meu sobrinho, a gente colocou ele em cesto de planta. Eu não me orgulho muito desse ensaio, mas ele olha as fotos e ele acha o máximo. Olha como eu era fofinho, que gracinha, eu tava dentro do cesto. Então isso que importa, né? Eu vou mostrar algumas fotos que eu tenho aqui de composição, de coisas simples. Por exemplo, isso aqui não tem cenário, mas ele tem uns coraçõezinhos de feltro, que era um enfeite, não lembro se era uma das minhas filhas, que eu pendurei. Neste caso, gente, é newborn. O concurso não é pra newborn, tá? Mas eu só tô mostrando porque é o que eu tenho aqui rápido, disponível pra mostrar. Então tem toda a composição do verde água, com marrom, com madeira, né? A coloração do cesto entra em harmonia com a coloração do chão. Então eu pendurei esses cestinhos. Isso daqui é um lacinho que eu fiz de dobradura, amarrei, coloquei. Então essa composição. Aqui não tem também cenário, é só madeira, o João no violão, um tecidinho, um paninho fofinho que você pode usar liso. Se é um neném que senta, você pode colocar sentadinho no violão, em alguma coisa que você tem em casa. Nossa, tá tudo branco aqui, ó. A Maitê. Isso daqui, gente, é forminha de doce. Forminha de papel de doce. Que eu tinha, sim. Na época eu catava nas festas que eu fotografava pra poder fazer pisca-pisca. Então a gente colocou as forminhas no chão, um baldinho, um paninho de crochê de vovozinha. Então, em composição nada mais é do que tudo que compõe a sua foto. Seja ela cenário, parede, fundo ou não. Ó, mais uma foto que não tem cenário, só um chão, um fundo branco, tá vendo? Mas tem toda, a mãe gostava de pluminha, de coisinhas coloridas, né? De umas cores diferentes, marrom. Então você vê que as pulseirinhas compõem junto com a tiarinha, com tecido. Esse tecido não é próprio de newborn, é um lenço de pescoço que eu comprei pra usar no newborn, mas esse é um lenço que você tem em casa colorido, ver o que pode juntar pra compor sua imagem. Se o neném já senta normal, você pode virar um cestinho de cabeça por baixo e usar como banco, ou pega um brinquedinho que ele já tem, pode fazer ele em pé. Tenta, assim, não se limitar. Já, ó. Esse já é cenário.
Ó, essa daqui da Manu, a mãe dela trouxe o balão que ela tinha em casa com as coisinhas do quarto. E aí a gente colocou, né, a Manu viajante, ela viaja bastante, colocou a bandeirolinha do tudo que é do quarto dela. Você vê que o ensaio não precisa ser feito no estúdio pra ficar bom. Foi feito aqui. Mas assim, ó, tudo que é do quarto dela, a gente só mandou fazer as bandeirolas de tecido, de papel, os lugares que ela tinha ido na barriga. A gente tinha essa mala, colocou, os Legos eram dela, tudo dela. Então assim, a composição dessa foto é mostrar a história dela, que na barriga ela viajou para todos esses países. Composição. Ó, cenário. Também, ó, o fundo todo liso, pode ser um tecido, uma parede esticada. Esse daqui, ó, eu usei no banco. Eu usei como mesinha, mas isso daqui é um cesto. Que eu coloquei esse tapetinho, que também não é próprio de newborn, não é próprio pra fotografia, eu comprei numa viagem. Tá vendo? Aqueles tapetinhos trançados artesanais, que eu uso ele no chão, pra neném sentar, deitar. Neste caso, eu usei pra fazer uma mesinha, pra colocar o bolo, a bandeirola dela do nome, os tecidos, os balões. A gente fez uns pomponzinhos aqui, ó, pomponzinho de lã. Que não tem um tipo de lã ou linho em casa. Enfim, tudo isso vai ser avaliado. A composição é tudo que compõe a sua imagem. A externa vai ser avaliado as texturas naturais. A interna vai ser avaliado, né, tudo que você usou, a sua criatividade. Então, assim, a composição nada mais é que isso. Por último, a interação, né? A captação da expressão. Aqui no estúdio, em casa, em qualquer lugar que a gente fotografar, eu tento sempre usar bolinha de sabão, colocar alguma coisa na minha cabeça pra chamar atenção. Se é uma criança maior, por exemplo, a Rebeca, ela já assiste Carrossel não, como Chiquititas. Então assim, eu posso falar de um personagem e ela vai olhar, e ela vai... agora eu sou a Millie. Na hora ela vai olhar pra mim, porque é um assunto que ela entende. Eu posso falar alguma coisa da Luluca, uma youtuber que ela ama. Olha, porque a Luluca faz na hora, ela vai olhar e vai se interessar. Então vai ser o quê? Um olhar de interesse. Se é um neném... também Se é um neném... Um neném, você começa a cantar Galinha Pintadinha, na hora ele vai olhar e vai... Então assim, isso é um olhar de interesse, de curiosidade. Ele vai olhar pra lente, vai olhar... E você faz o clique, né? Aquele olhar vidrado dele olhando pra câmera, interessado no que você tem a falar, né? Aí, se você quer um sorriso, coloca a melhor música. Se é neném... Se é maior, você vai fazer cosquinha. Se é médio, você vai pedir pra alguém chamar atenção. Você vai usar alguma coisa que ele goste pra trazer esse sorriso, pra fazer ele gargalhar. Se você quer um sorriso mais tímido, você conhece o seu filho, né? Você sabe o que traz esses sentimentos pra ele. Como é que ele vai ficar triste fazendo biquinho. Ou então como que ele vai olhar pro lado e ficar pensativo, curioso. Então o último é isso, é interação. Qual vai ser a expressão dessa criança? Ela tá trazendo medo? Ela tá trazendo alegria? Ela tá gargalhando muito? Ela tá desconfiada? Ela tá brava? Então não importa a expressão, não precisa ser aquele monte de bebê sorrindo, aquele monte de criança sorrindo. Pode ser qualquer tipo de expressão, mas ela tem que ser real, né? Ela não pode ser sorrir. Então, é este sorriso, não esse. Então assim, tente se envolver com o modelo, né? Tente falar a linguagem dele pra ele interagir com você. Então, por último, é isso. Bom, gente, é isso. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas o concurso... né, vão ser 4 quesitos avaliados, acho que eu já falei isso, e o prêmio vai ser qualquer tipo de serviço. Você escolhe qualquer serviço, pode ser cobertura de parto, de evento, newborn, ensaio família, ensaio temática, qualquer um. Se você é nosso cliente, você pode escolher qualquer tipo de serviço até dezembro de 2020. Se você não é nosso cliente,
Vocês podem escolher uma sessão temática qualquer, Dia dos Pais, Dia das Mães. E então, assim, eu desafio vocês de todo o meu coração a cumprir participar desse concurso. Para incentivar também a gente a fotografar nossos filhos em casa, usar a fotografia como um bem maior, de repente, quem sabe, te trazer memórias boas nessa quarentena, né? Fazer você ter uma interação diferente com seu filho, você depois vai olhar essas fotos, vai lembrar, né, de tudo que você... Nossa, a gente viveu um momento de crise em casa e tentar enxergar a beleza no caos, né? E... eu não posso falar que eu vou chorar. Encontrar beleza no caos, porque é o que sobra, né? Porque o que vai sobrar depois, daqui a 10 anos disso tudo? A gente não sabe como é que vai ser. Mas a única garantia que a gente vai ter são as fotos. Então, assim, eu convido muito todo mundo de coração a participar desse concurso. Pra gente estar também, né, distraindo a nossa mente com outras coisas, com coisas boas. A gente tentar enxergar a beleza no caos. E que vocês possam desfrutar desse prêmio. Façam a foto até sexta-feira, publiquem no seu Instagram aberto para eu poder compartilhar. E aí vai ter uma banca de mais ou menos umas 5 pessoas que vão avaliar essas fotos. E tem técnica, composição, interação. E aí, em caso de empate ou de repente um segundo prêmio, a foto mais curtida. E sexta-feira termina, sábado ou domingo a gente entrega o resultado pra vocês, pra comemorar aí quem sabe, logo o fim dessa quarentena. Tchau!